Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com a espada. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide às vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que nele se ocupem e não considerem palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos, ajuntai a palha onde o achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito, para ajuntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha a teus servos, e eles nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: Vós estáis ociosos, por isso dizeis: Deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação, depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho, quando vinham de Faraó. E disseram a eles: O Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. Êxodo capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros,
E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão. E vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão e Issar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por esposa a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como Faraó me ouvirá? Êxodo, capítulo 7. O coração de Faraó mostra-se endurecido. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. E dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou, e ele ergueu o cajado, e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Êxodo capítulo 8. A praga das rãs. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse:
rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim! Quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas e de teus servos e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos, e as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado, e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim, havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas de seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença, e orarei ao Senhor, para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu o seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. Mais pragas sobre o Egito. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó e dize-lhe:
Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir, e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlceras sobre o homem e sobre o animal em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir, para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão, para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã a essa hora farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado e tudo o que tens no campo, pois sobre todo o homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e eles morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava no campo, tanto homem como animal. E o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava enrolado.
Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés.